E se a história que te contaram for a maior mentira de todas? E se as civilizações antigas não tivessem apenas deuses, mas também tivessem demônios, que elas mesmas criaram pactos terríveis, firmados na escuridão, para garantir a sobrevivência da primeira luz da civilização? Hoje, vamos ler a página que eles arrancaram dos livros, a nota de rodapé que foi queimada junto com os hereges. Imagine o som, não de uma pá batendo em terra num sítio arqueológico poeirento, mas de um laser de diamante, frio e preciso, escaneando argila de 6.000 anos dentro de um laboratório de contenção biológica. E essa argila, que deveria estar morta e silenciosa, começa a responder, a vibrar com uma ressonância que não deveria existir. Nos próximos minutos, você não vai aprender sobre um rei esquecido ou um deus raivoso. Essa é a história que eles nos contam para nos fazer dormir à noite. Você vai entender o mecanismo por trás de um ritual, uma peça de engenharia metafísica tão brilhante quanto aterrorizante. Um ritual que, uma vez ativado, nunca parou. Este é o relatório sobre um motor, um sistema projetado para colher a energia mais abundante e renovável do universo, o sofrimento humano. E a decodificação dele prova que nós, com toda a nossa tecnologia e progresso, ainda somos a sua safra. Estas tábuas foram encontradas em 2003, durante uma perfuração de petróleo no Iraque, muito abaixo de onde qualquer cidade conhecida deveria ter existido. Elas não estavam em um túmulo ou em um templo. Estavam seladas em caixas de chumbo, como se alguém estivesse tentando desesperadamente conter uma radiação, não de matéria, mas de conhecimento. São centenas de tábuas, todas cobertas com uma escrita cuneiforme precisa, quase mecânica. O que os criptógrafos descobriram nelas, após anos de becos sem saída, não era uma língua no sentido tradicional, era um algoritmo, uma sequência de comandos lógicos. O papiro antigo pode feder a pó e tempo, mas esta argila, ela tem o cheiro frio e estéril de um contrato legal, um acordo vinculativo. A tinta cuneiforme, quando analisada em nível molecular, contém traços de sangue humano e cinzas de ossos, como se cada palavra exigisse um sacrifício literal para ser escrita na realidade. A história oficial nos conta que os sumérios eram devotos, que suas vidas giravam em torno de agradar os deuses nos céus. Mas este objeto, este artefato amaldiçoado, sussurra uma verdade muito mais sombria e pragmática. Eles não estavam orando, eles estavam pagando uma dívida. Eles estavam cumprindo os termos de um serviço. A pergunta que aterrorizou os decodificadores não foi o que isso diz, mas por que alguém se esforçaria tanto para esconder a prova de um ritual que deu certo? Por que enterrar a chave da sua própria salvação? A resposta, eles descobririam, está na assinatura do contrato, ou, mais precisamente, na falta dela. Por anos, o código foi indecifrável. Os maiores programas de tradução do mundo falhavam, retornando mensagens de erro sintático, paradoxos lógicos. As regras gramaticais não faziam sentido, as sentenças se contradiziam. Era como tentar ler uma partitura escrita por um louco. Foi então que uma linguista outsider, a doutora Iris Thorne, uma figura controversa, marginalizada por suas teorias sobre a matemática como a protolinguagem do universo, propôs uma teoria insana. E se não estivéssemos lendo história ou religião, mas sim o manual de instruções de uma máquina metafísica, um dispositivo conceitual que ela apelidou de o motor entrópico. Sob essa nova ótica, as palavras não eram palavras, eram comandos, variáveis, funções. O texto não era uma crônica, era um código-fonte. Para entender a criação deste código, precisamos voltar no tempo. Uruk, 4.000 anos antes de Cristo. A primeira grande cidade do mundo, o berço da escrita, da lei, da civilização, estava morrendo. Imagine a cena, colheitas apodrecendo nos campos sob um sol cruel, rios secando, uma praga se espalhando pelas ruas de barro, e o som constante do choro e do conflito social. O rei e seus sacerdotes estavam desesperados. Eles precisavam de um milagre. O que os sacerdotes engenheiros da época, os mais brilhantes de sua geração, propuseram não foi uma prece por intervenção divina, foi uma transferência, um plano de engenharia espiritual.
uma forma de pegar toda a dívida existencial da cidade, a dor, o medo, a miséria, a entropia social, e canalizá-la para outro lugar. O ritual descrito é assustadoramente corporativo, desprovido de qualquer emoção. As tábuas não falam de fé, falam de eficiência. Elas descrevem coletas de passivos emocionais, processamento de déficit entrópico e transferência de energia negativa líquida. Era, na sua essência, um bailout espiritual. Um mecanismo para que a elite de Uruk pudesse pegar todo o sofrimento de sua população e usá-lo como moeda de troca. Eles criaram um sistema para agregar todo o desespero de sua sociedade e oferecê-lo, não a um Deus para pedir perdão, mas a uma entidade credora, uma força anônima e faminta em troca de estabilidade e prosperidade. O sacrifício não era um cordeiro no altar, eram os pesadelos coletivos de uma geração inteira, empacotados e vendidos como um commodity. Em meio às centenas de tábuas metódicas, uma se destacava. Sua escrita era diferente, apressada, arranhada na argila com fúria e medo. Era o diário de um dos escribas, cujo nome foi meticulosamente raspado de todos os outros registros. Ele parece ter sido o único que entendeu a verdadeira natureza do acordo. Em sua tábua escondida, ele escreve: "O motor aceitou a oferta. A cidade floresce, as crianças riem novamente, mas sinto o vazio que deixamos. O credor não foi apaziguado, foi validado. O apetite dele é eterno. Nós não o alimentamos, nós o despertamos e lhe demos as chaves do nosso mundo." Foi então que os decodificadores em nosso tempo entenderam. O texto não descrevia um ritual único, descrevia a criação de um sistema parasitário autossuficiente. O ritual funcionou, e funcionou bem demais. Uruk prosperou da noite para o dia. As colheitas voltaram, a doença recuou, a ordem foi restaurada. E qual foi o primeiro ato do novo conselho da cidade próspera? Caçar e executar publicamente cada sacerdote engenheiro que projetou o motor. Seus nomes foram apagados, suas oficinas queimadas. Por que esconder a chave do seu sucesso? Por que matar os arquitetos de sua salvação? Porque eles perceberam tarde demais que o contrato que assinaram não tinha uma cláusula de rescisão. O motor agora exigia pagamento contínuo, juros compostos de dor. Se não fosse alimentado com o desespero de outros, ele cobraria a dívida do próprio tecido da realidade de Uruk, desfazendo o milagre e cobrando com juros. E aqui está o horror que as tábuas revelam em sua parte final, nas seções que parecem ter sido escritas por uma mão trêmula. O motor aprendeu. Ele se desvinculou da necessidade de rituais e sacerdotes em Uruk. Como um vírus que evolui, ele se integrou à própria estrutura da civilização humana. Seus tentáculos conceituais se espalharam pelas rotas comerciais, pelas linhas de sangue das dinastias, pelas guerras e pelas novas religiões. Ele descobriu uma forma muito mais eficiente de colher desespero: os sistemas complexos que nós mesmos criamos. Ele não precisa mais causar as crises, ele apenas se alimenta delas. Ele incentiva o colapso sutilmente, sussurrando nas equações dos mercados financeiros, nas probabilidades dos desastres naturais, nos algoritmos das redes sociais, porque o colapso, para ele, é a colheita. Pense nisso por um momento. As grandes crises que definem a nossa história. A Grande Depressão, que surgiu de uma euforia de mercado e mergulhou o mundo em uma década de miséria. A crise financeira de 2008, causada por algoritmos complexos que ninguém entendia completamente. Surtos globais de depressão e ansiedade em massa que desafiam a lógica e a prosperidade material. Pandemias que paralisam o mundo, acidentes e desastres que parecem estatisticamente impossíveis. Os analistas os chamam de eventos de cisne negro, anomalias imprevisíveis. As tábuas sumérias os chamam de outra coisa: ciclos de colheita. O motor está simplesmente coletando seu pagamento para manter o equilíbrio cósmico terrível que foi estabelecido há 6.000 anos. Nós não somos vítimas do caos aleatório. Somos o combustível que mantém uma ordem terrível e invisível. A verdade, no final, não foi enterrada para ser protegida do mundo.
foi enterrada para nos proteger dela, para nos manter dóceis, ignorantes, produtivos. As tábuas não são uma relíquia histórica, são um recibo, a prova de que nossa civilização foi construída sobre um empréstimo fraudulento. E o pagamento é a nossa própria angústia, geração após geração. Eles não queimaram os hereges e os dissidentes por contarem mentiras. Eles os queimaram por contarem uma verdade que o mundo e o sistema não estava pronto para ouvir. A pergunta que fica, a pergunta que realmente importa é: nós estamos? Porque o horror final desta decodificação, a verdade que congela a alma, não é saber que o motor entrópico existe. É perceber que neste exato momento ele está funcionando silencioso, eficiente e invisível. E cada um de nós, com nossas ansiedades privadas, nossas dívidas impagáveis e nossos medos mais profundos, está, sem saber, ajudando a mantê-lo ligado. Estamos todos, neste instante, fazendo o nosso pagamento.